Todos nós temos uma curiosidade muito grande de saber como que é o inferno ou como que é o céu. Todos nós. Eu confesso que eu tenho uma grande curiosidade, gostaria de saber esses dois lugares, como que são, como que é lá, né? Então todo ser humano ele tem essa grande curiosidade. Inclusive quando aparece alguém dizendo que teve visão do inferno, eu mesmo, né, às vezes assisto algum, outros eu não acredito, alguns eu acredito, mas as escrituras, ela lança alguma coisa de como é esse lugar horrível, onde vai ser o destino eterno daqueles que rejeitaram a grande salvação, né? Então eu vou tentar através desse vídeo falar alguma coisa através da palavra, como que é esse lugar, né? Como que é o inferno. E nós vamos por alguns textos da palavra para nós meditarmos e ficarmos pensar nisso, porque essas palavras que eu estou dizendo para vocês agora, um dia vai fazer grande sentido para você na eternidade, né? Eu já conversei com pessoas dizendo para ela de como que era o inferno, e teve algumas delas que já morreram, né? Hoje elas com certeza estão se lembrando de tudo que eu falei. Talvez eles podem estar falando: nossa, ele não falou nem um pouquinho de como que é o inferno ou como que é o céu, né? Então eu tentava falar alguma coisa para as pessoas, mas esse mundo espiritual ele vai além da nossa imaginação. Então por isso que nós vamos fazer a leitura e vamos lançar um pouco de luz nesse mundo tenebroso. E a primeira leitura eu quero fazer no livro de Isaías, capítulo 65, e o versículo 13 em diante. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eu fiz um vídeo sobre vergonha. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração. Eu uivareis pelo quebrantamento de espírito, e deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor Deus vos matará, e os seus servos chamará por outro nome. Tá vendo? Aqui está falando do castigo, né? Como que vai ser o castigo? Aí você está falando: ah, mas os meus servos vão comer e eles vão passar fome. E hoje acontece ao contrário. Às vezes o servo de Deus passa fome nesse mundo. Mas aqui está dizendo do mundo espiritual. O mundo espiritual, quando a pessoa vai estar lá, ele vai ter fome. E a palavra de Deus fala que a fome vai ser uma fome eterna. Sabe, as pessoas entram lá no inferno com fome hoje, e a fome vai aumentando cada vez mais. E ela não vai ter como se alimentar. Hoje aqui na terra você tem fome, você vai em qualquer lugar, consegue um pedaço de pão e se sacia. Mas lá no inferno não. Está dizendo aqui. Está dizendo que lá vai ter muita sede. Lembra que Jesus contou aquela história verídica, que as pessoas falam que é parábola, mas não são parábolas, né? É uma história verídica que o nosso Salvador viu, e viu uma pessoa que estava no inferno. Ele se contentava com um dedo molhado na água, para molhar a língua, a ponta da língua, né? Então quem entra no inferno agora com sede, a sede só vai aumentando. E eu também fiz um vídeo sobre a vergonha eterna. A pessoa vai tendo vergonha, e nunca vai acabar aquela vergonha. E está falando aqui que lá eles terão tristeza, gritarão de tristeza de espírito. Vai ser uma tristeza profunda. Nenhuma tristeza na face da terra, ou uma depressão,
vai dar para se comparar com uma tristeza que vão ter lá no inferno. Por isso que a palavra de Deus fala que eles vão ranger o dente. Vai ranger o dente. No livro de Jó também dá um pouco de luz, que diz que eles estão em grande angústia. Sabe o que é uma pessoa angustiada? Então no inferno a pessoa vai ter angústia. Porque esse texto aqui não está falando sobre a terra. Aqui na terra, meu ouvinte. É isso que nós devemos entender. Às vezes a pessoa lê o texto e acha que aqui na terra não. Sabe por que não? Porque no versículo 17 já fala. Fala aqui, ó. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então o versículo anterior está falando do inferno. E depois está falando da eternidade com Deus, a nova Jerusalém. E aí está falando do 18. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente. Quer dizer, vai ser uma coisa perpétua, que nunca vai ter fim. No que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Tá vendo? Então, meu ouvinte, você que está vendo esse vídeo, o inferno é uma coisa horrível. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele falou que lá no inferno as pessoas vão sofrer muito. Lá no inferno tem coisas que vai além da nossa capacidade. Esses filmes de terror, outro dia uma vez, eu gostava muito de filme de terror. Uma vez eu assisti um filme de terror, mas os caras capricharam. E eu fiquei pensando, isso aqui não chega nem perto do que é o inferno tenebroso. Porque o inferno é o lugar onde Deus não está. Aí nessa terra, às vezes a gente costuma dizer, aqui é o inferno. A gente está blasfemando. Porque aqui a gente consegue ter ainda a misericórdia de Deus. Deus ainda está cuidando da terra. Ele está segurando o freio do pecado. Está segurando as coisas ruins. Por isso que nós ainda não descabamos mesmo para a angústia total. Então, meu amigo, minha amiga, você que está vendo esse vídeo, é bom você pensar sobre isso. Eu penso muito sobre esse lugar horrível, né? E perdição eterna é uma coisa que vai além da sua imagem. Imagina a pessoa lá no inferno se lembrar que ele não vai ter mais esperança. Imagina a pessoa lá no inferno sabendo que ele está perdido e perdido para sempre, né? Por isso que as escrituras, lá no livro de Salmo, fala que aqueles que rejeitam nosso Salvador, eles vão respirar lá no inferno vento ressecante. Quando eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos sentindo um enorme calor, porque está muito quente. E às vezes o vento abafado é quente. Agora imagine lá no inferno a pessoa tentando respirar um pouco e entra aquele ar quente queimando tudo, mas não consegue morrer porque já está morto. Porque vai ter um corpo que é para castigo, é um corpo que nunca vai ser destruído, é um corpo que vai ser sempre tendo a sensação de destruição. E a pessoa nunca vai ser destruído. Então, com esse pequeno vídeo aqui, eu estou tentando fazer você visualizar, mas eu não vou chegar nem nos pés, que as pessoas que entram lá hoje, doente, vai continuar doente lá. Pessoa que entra sem uma perna no inferno, vai continuar sem a perna. Pessoa que entra cego, vai continuar cego. A pessoa que entra com uma doença horrível, aquela doença vai corroer ele, tem a impressão que está sendo corroído, mas nunca vai chegar no final. Então lá vai ser tudo de maldição que tiver. E as pessoas brincam muito com essas coisas, as pessoas às vezes não acreditam. As pessoas vão exatamente para o inferno por rejeitar tão grande salvação. Enquanto que no céu é tudo ao contrário, né? Então o Velho Testamento, o livro de Salmos fala sobre, né, o inferno. O livro de Jó fala. O livro de Isaías fala. Apocalipse fala. E eu fiz um vídeo dizendo que existe um lugar pior que o inferno, que é o lago de fogo e enxofre, onde o inferno vai ser lançado. E as pessoas não teimam em não acreditar que existe esse lugar onde os pecadores merecem estar. Como eu fiz um vídeo aí, só você ver no meu canal,
as pessoas falam, mas um Deus misericordioso manda todo mundo para o inferno. É porque as pessoas não têm noção da gravidade do pecado. Muitas pessoas não têm noção. Fiz um vídeo também dizendo que um dia vai ser tirado a venda dos olhos das pessoas. E quem está no inferno hoje, ele sabe por que está lá. Ele sabe que merece. Ele já sabe a gravidade do pecado. Muitas pessoas, às vezes, quando você vê no julgamento, eles, às vezes, estão rindo. A pessoa vai para a pena de morte, está rindo na hora do julgamento. Mas quando ele cai em si, aí ele vê a gravidade do delito dele. Mesma coisa é o mundo espiritual. Muitas pessoas riem e zombam, mas quando elas se deparam com a situação frente a frente, por isso que eu digo que o ateu, ele é ateu até antes dele encontrar a morte. Quando ele encontra a morte, ele deixa de ser ateu. Todo ateu deixa de ser ateu. Todo mundo. Eles querem se agarrar a qualquer coisa que apareça para salvar eles. Essa é a verdade. Por isso que quando eu vejo um ateu criticando, falando, eu fico com dó dele. Porque eu sei o que vai acontecer. Igual aconteceu com Voltaire, aquele grande filósofo francês. Zombou, falou contra o evangelho. No último instante dele, tá aí, foi testemunhado os últimos momentos dele. Que ele reconheceu Deus, falou que Deus tinha abandonado ele. Ele estava morrendo, abandonado por Deus e pelos homens, e estava indo para o inferno. E foi um ateu. Quando ele estava são, um pouco antes da morte, ele zombava. Escreveu muitos livros. E como eu vejo os ateus aqui, eu tenho um canal aqui, eu tenho uns vídeos que os ateus riem e zombam. Mas eu fico com dó, sinceramente, eu fico com dó. Porque eu sei o castigo que espera eles do outro lado. Aqui, talvez eles vão viver uma vida bem gostosa. Como diz as escrituras, vivem deliciosamente sobre a terra. Mas esquece que há um acerto de conta. E lá no inferno, amigo, você vai ter consciência de tudo. Você vai se lembrar de tudo. Você vai se lembrar de cada palavra, de todos os vídeos que você assistiu nosso. Você vai se lembrar de tudo que você disse na sua vida. Você vai se lembrar desde o momento que você pôs a cabeça nesse mundo. Você vai lembrar até o último suspiro. Até a coisa mínima que talvez hoje para você... Eu mesmo já esqueci de muita coisa, mas está registrado na minha consciência. É isso. Porque o corpo, eu já fiz um vídeo dizendo que o corpo é que atrapalha o nosso raciocínio. Mas quando você está... Você mesmo, sem impedimento algum, você tem plena capacidade intelectual. Por isso que o sofrimento vai ser muito grande. E você não vai perder a capacidade de sentir. Você não vai perder a capacidade de sentir medo. Você não vai perder a capacidade de sentir dor. Você não vai perder a capacidade de sentir medo. Lá no inferno é tudo isso. Porque a capacidade do sentimento está na nossa alma. Essa é a verdade. Está na nossa alma, ouvinte. Né? O nosso corpo são apenas interlocutores do mundo em que nós vivemos, que está ligado à alma. Mas depois que a gente sai da alma, você vai estar interligado com o mundo espiritual. Então, eu gostaria que com esse pequeno vídeo você imaginasse, tentasse imaginar como é o inferno. O inferno, a palavra de Deus fala que vai chover fogo e enxofre. A palavra de Deus fala que a pessoa vai correr e vai cair no laço. É como o suicida, ele pensa que se matando ele vai sair de uma situação. Ele vai entrar em outra situação. A palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo. No inferno, a pessoa está ali no inferno correndo desesperado, pula num abismo, aquele abismo é pior do que onde ele estava, daqui a pouco ele tem que se livrar daquilo, e vai ser uma coisa horrorosa, um poço sem fim. É assim que é o inferno. Você pode estar dizendo, como você está dizendo isso? Estou dizendo com base nas escrituras, que eu conheço. Estou dizendo o que a palavra diz. Porque esse texto aqui está dizendo no mundo espiritual. Quando Jesus falou que lá vai ter ranger de dente, às vezes o ímpio morre zombando de Deus, ele nunca rangeu os dentes aqui nesse mundo. Mas lá ele vai ranger o dente. Lá ele vai ter sofrimento puro. Às vezes, que nem o próprio salmista Davi falou, olha, quase que eu me desviei de ver o ímpio
Ele apronta, zomba de Deus, ergue os punhos contra Deus. A família dele corre tudo bem. E não via acontecer nada com ele nessa terra. Aí Davi entendeu, quando ele foi na casa de Deus, ele entendeu o mundo espiritual. A mesma coisa nós aqui. Às vezes nós falamos coisas espirituais, as pessoas não entendem, levam para o físico. É aí que está o grave erro das pessoas. Então, se você está vendo esse vídeo, um dia você vai confirmar essas palavras. Isso eu tenho certeza, eu tenho clareza. Isso eu não tenho dúvida. Todos os vídeos que eu fiz, por isso que eu falo, eu não deleto nenhum. Porque não adianta eu deletar. Posso deletar nesse mundo, mas que está gravado, tá. Que já foi, já posto na mente das pessoas, alguma coisa foi. Então não adianta eu deletar mais. Para deletar, para aparecer lá na frente, então eu vou deixar. Né? Então eu não deleto. Por isso que eu tomo cuidado quando eu falo. Talvez eu possa até falar errado alguma coisa, mas o sentido da palavra, você que é inteligente deve entender. Nós devemos entender. Não é porque talvez tenha uma pessoa lá na frente, vendo um abismo. Você vai perguntar, você é iletrado, você é letrado, você tem um curso? Não. Você quer saber de quem está te avisando. Não importa se ele tem uma cultura maior ou não. O importante é que ele está te avisando. E você entende. Ele pode até estar falando da maneira errada, mas você está entendendo o perigo. Às vezes acontece conosco aqui na internet. As pessoas começam a ver, não tem cultura, fala errado, fala português errado. Mas eu estou te alertando. Vai chegar o dia, né? Vai chegar o dia em que você vai falar, olha, ele tinha razão. A palavra de Deus tinha razão. Porque quando a gente vem com a palavra, não tem como dar errado. Não tem como tirar fora, ficar com medo. Ah, será que eu falei besteira? Não, porque eu estou com a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca falhou. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você pensasse nisso.